Agora, né, essa primeira aula síncrona das 5 que vamos ter neste dia exatamente, sempre vão ser às 14 horas. Eu preciso sempre relembrar algumas coisas, né? Mas como nós já tivemos o módulo antes, é importante a gente fazer aquele novo acordo pedagógico. Então, vamos lá. O pessoal está entrando. À medida que eu vou falando aqui, é o tempo que o pessoal entra. Quando de fato entrar no assunto, né? Quem puder assistir de novo aqui, vai estar disponível essa aula inteira no Drive, né? Porque como vai ter conteúdo aqui com copyright, né? Com direito autoral, o Google não vai deixar eu subir para a plataforma no YouTube, no caso, né? Então, vou ter que deixar no Drive e eu boto o link lá, como sempre faço, né? Então, sempre que terminar a aula, algumas horas depois, assim que o vídeo for processado, ele vai estar disponível lá no link, no mesmo lugar que está o link desta sala virtual, né? Então, a gente tem aqui... isso, muito bem. Então, a gente tem o último módulo de história, né? Que a gente começa. Todo mundo está vendo direito aí? Só por curiosidade. Só confirme, por favor. Beleza? Sim. Beleza. Depois eu faço um novo teste de áudio, né? Mas mais adiante tem alguns videozinhos que a gente vai ver, então a gente testa na hora. Mas como está tudo preparado, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem o começo desse módulo. Bem-vindos e bem-vindas a todos, né? A gente vai aprender que guerra nunca é legal, mentira. A gente sempre vai quebrar o tabu todas as vezes, né? Como diz aquele meme lá, vai ter lacre, sim, vai ter um monte de coisa. Vai ter quebrando o tabu que são quebrado todas as semanas na aula de história. Basicamente, a gente não vai tratar muito diretamente de guerras. A gente já viu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, só para relembrar, no último módulo a gente abordou questões do final do século XIX, começo do XX, né, até mais ou menos ali a metade. Nós vimos os processos de história de Rondônia, né, construção dessa fronteira oeste aqui, abordamos a questão da história da borracha e das suas consequências, abordamos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e principalmente a Primeira República, né, a República Oligárquica, é o governo Vargas, né? Então, nós trabalhamos até mais ou menos o ano de 1950, 55, tanto em História Geral quanto em História do Brasil. Nessa parte agora, a gente vai começar a ver questões da metade final do século XX e do começo do século XXI. É o que a gente chama em história do tempo presente, que é a história onde alguns desses atores e atrizes que participaram desse processo todo, e quando eu falo atores e atrizes, é uma expressão que a gente utiliza para designar as pessoas que participaram, né? Não quer dizer que é ficção. Até porque fic não é lugar, história não tem fic, né? Aqui sempre trabalhamos com a verdade. Quem gosta de fake news não somos nós. Então, nós temos uma abordagem que muita gente está viva ainda. Os eventos ainda estão sendo analisados, tem muito documento histórico ainda sendo trabalhado, né, para entender esses processos históricos dos últimos 50, 60, 70 anos. Então, a gente vai ter... Imagina, a pessoa o professor de história está começando a aula, quem entra agora vê esse meme aqui vai achar o quê, na verdade, né? Mas enfim, quebre a cabeça para poder entender depois. Então, aqui é só a introdução exatamente da disciplina, tá? Nesse módulo. Então, a gente vai ter nessas unidades, são 5, né? Boa tarde. São 5 unidades, né? O ponto veio para cá, porque a pessoa bota o ponto no lugar correto, ele vem para cá, parabéns. Mas, enfim, fica um ponto vazio, né? Igual a vida da gente. Unidade 1, Brasil, entre 1945 e 64. A frágil democracia, que é a aula de hoje, de modo geral. Essa é a primeira unidade. A unidade 2, famosa, semana que vem, as ditaduras militares no Brasil e na América Latina. Então, a gente vai entender como em várias regiões do nosso subcontinente, governos democráticos foram derrubados e no seu lugar, com o suporte dos Estados Unidos, naquele contexto de Guerra Fria, foram criadas ditaduras com o suporte de militares, do poder econômico local, em diversas regiões da América Latina, Brasil, Chile, Argentina, Bolívia também, América Central, os países da América Central passaram por isso. Então, é o momento de a gente observar como essas ditaduras elas se instalaram e como ainda repercutem, né? Porque nós temos, por exemplo, na Argentina, um dos candidatos mais fortes para as próximas eleições é um sujeito que fala que a ditadura da Argentina não foi uma ditadura, né? Ele relativiza
No Chile, que teve a pior ditadura de todas, mais de 30 mil mortos, o primeiro colocado nas pesquisas, ele também relativiza a ditadura do Pinochet e fala que o Chile não teve ditadura. E o atual presidente do Brasil, que é defensor da ditadura militar, ele também relativiza a ditadura e o governo federal não tem feito o trabalho dele em relação às pesquisas e ao processo de fazer com que quem ainda está vivo e que foi parte da ditadura pague pelos seus erros, né? Então a gente ainda vive as consequências da ditadura nas várias regiões da América Latina. Por isso que a gente fala que a história tem presente. Unidade 3, redemocratização entre a inflação e a corrupção. A gente vai analisar os governos que vieram após a ditadura, no momento de, ao mesmo tempo, construção da democracia, pelo menos em parte, democracia, e a crise econômica que se instala, né? A alta da inflação, preço dos alimentos muito alto, preço de combustíveis alto, a gente está falando de 1980 e 90, e não de 2021. Então, a gente vai ver como é que o Brasil estava totalmente destroçado depois da ditadura, em cima disso, a tentativa de construir uma ordem democrática, mas todas as limitações que essa ordem democrática encontrava no país altamente desigual e altamente corrupto. Quarta unidade, a gente vai sair do Brasil, da América Latina e vai para a história global, digamos assim, né? Talvez a unidade com maior quantidade de temáticas. E aqui vai demandar que vocês, de fato, assistam, porque essa parte aqui vai ter metade da aula ao vivo, metade vai ser gravada. Então, nem todo o conteúdo que está aqui eu vou passar ao vivo, porque é impossível trabalhar em 8 horas de aula isso aqui. Então, eu vou colocar compartimentos, né, nessa unidade. Assim como essas outras todas vão ter, mas essa em especial, pela quantidade de assuntos, ela vai precisar de um cuidado maior de vocês na hora de abordá-la lá no AVA. Então, a União Soviética, ou a URSS, e para quem não sabe, o URSS é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a crise do socialismo real, lá nos anos 80, né, como um país que era a segunda maior potência do mundo, entra em frangalhos e cai e acaba em 91. A queda do Muro de Berlim, que tem a ver também com a crise do socialismo real, e a reunificação da Alemanha, né, que hoje é a terceira ou quarta economia do mundo, é principal da Europa, mas que era dividida, né, desde 61 em dois países, um comunista, ou melhor, um socialista e um capitalista. Os Estados Unidos e o seu breve domínio ali entre 89 e 2001 e o 11 de setembro e a falácia da guerra ao terror. Então a gente vai abordar o papel dos Estados Unidos nesses últimos 30 anos no mundo, né? Um país que durante 10 anos, pelo menos, entre 89 e 99, um pouco mais, comandou o capitalismo mundial, não tinha rival. Com a guerra, a partir do atentado 11 de setembro, várias guerras, Iraque, Afeganistão, depois Síria, Líbia, como é que os Estados Unidos passaram a ser o grande vilão, de fato, de hoje em dia, sempre foram, mas hoje mais ainda. E nessa parte final da unidade 4, a era da China. A gente vai abordar o que é a China no contexto atual, né? Quais eram as características do país? A gente já abordou a China lá atrás, pelo menos eu acho que vocês abordaram com outro professor no segundo ano, no caso, que é comigo. O surgimento da China, historicamente falando, a importância dela lá na Ásia, a gente abordou isso pelo que eu lembro no começo do ano passado, e nessa parte aqui a gente retoma a China para vê-la ao longo do século XX e XXI, desde um processo de invasão que ela sofreu e divisão, que a China foi invadida pelas potências europeias, a Revolução Socialista nos anos 50, e depois só o crescimento econômico quase como um foguete, que hoje coloca ela como a maior economia do mundo do ponto de vista já de tamanho, né? E talvez já é o país mais influente da Ásia, superando o Japão de longe, e talvez daqui a uns 5, 10 anos vai ser o país mais influente do mundo. Porque hoje ainda tem a presença dos Estados Unidos, da Rússia, mas a China inevitavelmente é o futuro do mundo, para o bem e para o mal. E na unidade 4 a gente termina e volta para o Brasil, abordando, né, o Brasil contemporâneo, de FHC a Lula, ou seja, a estabilização econômica do governo FHC e a distribuição de renda do governo Lula. A gente vai até Lula, a gente não vai abordar Dilma e esse daí que está aí. E a gente termina com a perspectiva da América do Sul no pós-ditadura, né? A gente vai abordar os movimentos sociais, por exemplo, da Argentina, o movimento feminista argentino, que conseguiu vitórias importantes em relação à causa do aborto e da legalização do aborto, no caso,
e do corpo da mulher. Então, que continente é esse que aparece, né? América do Sul, que é o contexto do Brasil, né? As ondas de governos democráticos, depois de disputas políticas, né? Governo Chaves, Venezuela, enfim, um panorama da América do Sul. Por quê? Tudo isso aqui cai muito fortemente no Enem. E cai sobre o aspecto de história e atualidade, né? Então, vocês vão ver muitas questões de história, porque o Enem é engraçado, ele trata história até os anos da ditadura. Aí depois disso é a atualidade, que é a história do tempo presente, na verdade. Que dialoga com a geografia, com a sociologia, com a política e tal. Mas isso é importante para vocês estarem atualizados do que está acontecendo no mundo, do porquê as coisas estão assim. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Ou tranquilas? Tranquilos também, né? Vai que, né? Beleza. Deixa eu passar aqui adiante. Eu falo beleza, mas somente 3 pessoas responderam, né? As outras pessoas podem estar dormindo, podem estar fora de casa, na calçada conversando, assistindo o SBT, enfim. São coisas da vida, né? No WhatsApp também, obviamente, né? Jogando LOL, meu Deus. Qualquer outra coisa. Assistindo Twitch, né? Aqueles caras que ganham muito mais dinheiro que eu para falar merda na internet, jogar e gritar igual um bando de esquizofrênico, né? Mas enfim, né? É desse jeito. A vida não é justa. Quem disse que a aula de história também tem que ser? Vamos lá. Vai, porcaria, passa. Passou. Então, usei o código do Kawaii. Bom emprego. Qual é o seu emprego? Eu tenho um perfil no Kawaii, eu assisto vídeos e ganho dinheiro. Isso é a gente tem a uberização da vida, a gente tem kawaiização da vida também, né? É Kawaii, na verdade, né? Nem Kawaii. Kawaii é coisa de nerdola otaku fedido, né? Kawaii. É Kawaii, na verdade. Então, a gente tem um formato da disciplina. O que a gente vai abordar, né? Como é que vai ser trabalhado o conteúdo? Aula síncrona, toda quarta às 14 horas, com conteúdo e atividade. No caso da aula, tá? Ou seja, esse momento aqui vai ser de 14 horas, famoso 2 da tarde. Só que desde o dia anterior, de madrugada, tipo meia-noite, eu vou estar aqui na frente do computador tomando café, alguma outra coisa, e postando aula no AVA. Então, a partir de 1 da manhã, quem quiser já se divertir com conteúdo de história, já pode participar do AVA. Mas, no caso da aula, vai ser exatamente de 14 horas as 2 turmas, tá? Então, a aula sempre vai ter conteúdos, essa aula aqui, mas ela vai ter conteúdos também assíncronos, né? Aulas assíncronas, uma parte da aula do conteúdo ser assíncrono com a minha aula, eu falando aqui durante meia hora um assunto da unidade, com vídeos complementares ou textos, né? Como tem, inclusive, na aula de hoje, 2 vídeos, né? Um é meu vídeo sobre o Cinema Novo, o outro é um vídeo à parte sobre Bossa Nova, e temos um infográfico sobre Brasília. E essa aula de hoje. Essa vai ser a menor aula no formato lá do AVA, tá? Porque é muito divertido você ter aula na EAD, né? Que, para quem não sabe, EAD significa Eu Amo Dormir. É uma sigla bastante conhecida, né? Mas o significado as pessoas não lembram muito bem, né? Então, eu imagino que vocês ficam assim na frente do computador, do celular, quando estão assistindo as aulas, né? Posso estar enganado, né? Mas eu acho que acontece isso em algum momento. É tão confortável aquela cadeira do IFRO, né, de plástico, né, você encosta assim do lado na cabeça na parede, né, fofinha, e aí você dorme, você pensa na vida, no ar-condicionado, a voz do professor lá na frente, né, falando igual um condenado, os alunos do lado, né, falando qualquer outra coisa, mas que não seja da aula. É mais divertido, realmente, é bom, né? Olha, vai ficar com saudade, porque você só vai dormir no IF se você for fazer a graduação lá no que vem, né? Que vai começar presencial. Ou então reprovar. Cadê os professores? Enfim, é isso, né? É sobre isso, tá tudo bem. Avaliação. Nós vamos ter questionários de múltipla escolha no AVA, a ferramenta tarefa para resumos e textos, e aqui eu vou decidir... Oi, alguém falou? Pode falar, Andressa. Pode falar. Você levantou a mão? Abaixou a mão. Não, professor, foi sem querer. Beleza. Então vamos lá. A nossa primeira avaliação é um questionário, vale 50 pontos. Eu coloquei, padrão esse slide aqui, tá? 50 pontos.
A segunda vai valer 40, ela é um questionário ou um seminário. Eu vou resolver essa coisa de seminário a partir da semana que vem, e aí eu aviso para vocês. Porque pode ser um seminário ou pode ser um conjunto de questões abertas. Eu vou decidir semana que vem, quero ver o andamento da disciplina primeiro, tá? Mas a primeira atividade ela vai ser colocada exatamente na terceira aula. Então, a gente tem essa aula, a segunda na terceira. E a última atividade, que é essa de 40 pontos, vai ser exatamente na última. Exatamente na última atividade. Lembra, na última unidade, que vai fazer a quarta e a quinta unidade. Só lembrando o seguinte, a última atividade vai ter menos dias para ser feita, no caso. Seja ela o seminário, ou seja ela as questões dissertativas, tá? Então, ela vai ter menos tempo. Essa primeira vai ter uma semana para ser feita. É um questionário bem grande, por sinal, mas uma semana, porque a gente tem um tempo muito escasso. E eu vou avaliar... eu coloquei aqui analfabetismo matemático, tá? É 10 pontos ali. Vou até corrigir isso. Então, a avaliação 3 é a presença nas aulas síncronas, que eu vou contar a presença nas 4 próximas aulas. Dessa vez aqui, como nem todo mundo está sabendo disso, eu não posso cobrar e nem vou avaliar. Mas nas próximas 4 aulas síncronas, quem estiver presente, eu vou fazer uma chamada ao final, como sempre faço. E na hora de avaliar, a presença de todos, são 4, né? Você divide 10 por 4, você dá 2,5. Então, quem tiver as 4 presenças é quanto? Vocês pensaram que é 10? É 10. E assim vai até atingir a nota, né, no caso. Então, para valorizar esse momento aqui, porque tem muita gente que não entra, ou tem muita gente que acha que não tem que assistir, eu vou avaliar com 10 pontos, tá? Vou até corrigir isso aqui depois. Aí depois eu disponibilizo esse slide lá no AVA e também vai estar gravado nesse momento aqui, tá? Todo mundo entendeu como é que vai ser a disciplina, como é que a gente vai organizar, beleza? Tranquilos? Bom, vamos começar aqui que a gente tem muito assunto e o tempo é escasso. São 14 horas e 16 minutos. Às 3 horas eu vou tentar dar um intervalo e aí a gente retoma, porque vai ser longo, tá? Aviso logo, então peguem um cafezinho. Positivo é aquela marca de celular que não é muito boa, não. Eu não recomendo, inclusive, Israel. Então a gente vai... Eu tô falando na aula menor no sentido dos conteúdos lá no AVA, Maurício. Nesse sentido, sim. Mas a aula síncrona em si, não. Acho que eu acabei não explicando bem. Nesse sentido, se você for observar lá e depois comparar os conteúdos que estão lá, vai ser bem menor quantidade do que as próximas, por exemplo, né? As próximas vão ter muito mais vídeos. Por exemplo, a quarta vai ter pelo menos 3 vídeos meus eu falando para vocês aqui e vocês ignorando o vídeo lá no YouTube. Beleza? Me senti desconfortável. Por quê, Rafael? Positivo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, a gente vai abordar o período de 46 a 64, que é o período chamado populista, né? Que a historiografia aborda como um momento que o Brasil estava se reconstituindo do ponto de vista democrático, né? Depois da ditadura do Vargas, que ficou no poder de 30 a 45 durante 15 anos, governando como um presidente quase com poderes totais, especialmente entre 37 e 45, que de fato foi uma ditadura, que é o Estado Novo. Então, Vargas deixou uma herança de mudança econômica, né? Tanto é que a gente considera que o Brasil moderno, ou seja, o Brasil nas suas instituições, começa a ser construído pelo Vargas, a ampliação da industrialização, a construção da estrutura do governo brasileiro, a questão da identidade nacional, essas questões foram postas no governo Vargas e até hoje são referências, né, na construção do Brasil. Não é à toa que um dos candidatos a governo, no caso Ciro Gomes, ele relembra a figura do Vargas, né? Há um retorno muito forte dessa figura do Vargas e muitas vezes ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, né? Então a gente vai abordar esse período aqui, nesses 20 anos, entre o fim do governo Vargas, do governo autoritário dele, até o começo da ditadura. Então, é o período entre ditaduras. Eu acho que até seria melhor essa expressão, mas não é uma expressão muito comum, é o período entre ditaduras.
Até porque não quer dizer que 46 a 64 o Brasil foi uma democracia plena, porque ocorreram tentativas de golpe de Estado nesse período aqui. Só que houve resistência, né? E houve articulação para evitar esse golpe. E quem queria dar golpe? As Forças Armadas, para variar. Então, o que é populismo? Né? Na ciência política, populismo é um conjunto de práticas políticas que se apontam um apelo ao povo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite. É aquele presidente que fala, eu represento o povo, eu falo pelo povo, e eu falo em nome dessas pessoas e represento elas. É como se o poder dele não viesse diretamente do voto, ou não viesse das estruturas da democracia. É como se ele chegasse de fora ao poder chegar, se fosse aquele redentor, né? O Salvador, o Messias. Só que não. Então, esses governos do período entre 46 e 64 têm muitos traços de populismo, especialmente em figuras como Jânio Quadros e João Goulart, que são tidos como governantes extremamente populistas. Um mais à esquerda, o Goulart, e um mais à direita, o Quadros. Então, o presidente que começa esse período é o governo Dutra, né? O Eurico Gaspar Dutra, que é esse cara de papudinho aqui, que está aparecendo na tela de vocês. Ele era militar, foi eleito, por incrível que pareça, Getúlio Vargas foi deposto, né? Ele renunciou, mas Getúlio apoiou nos bastidores o governo do Dutra, né? Ele foi eleito com o apoio do Getúlio, que ainda era muito popular na época quando saiu do poder. Então, Dutra governou de 46 a 51. O Vargas foi o seu cabo eleitoral principal, né, na campanha, né, de 45, 46. Quando ele chega ao poder, ele rompe com a União Soviética e fechou o Partido Comunista, que tinha aberto recentemente naquela época, né, houve um aumento da perseguição aos comunistas e invadiu sindicatos, né? Depois que o Vargas sai do poder, no começo de 46 em diante, os grupos de esquerda começam a se articular no Brasil, né? Eles tinham sido proibidos, né, de existirem em 37. Então, os sindicatos começam a se organizar, as associações de estudantes e o Partido Comunista, que funcionava na clandestinidade, passou a ser um partido oficial, elegeu representantes, né, ao longo da década de 40, nos primeiros anos, quando foi permitido funcionar. Só que, pela aproximação do Dutra com os Estados Unidos, aumentou a perseguição às esquerdas. Então, ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, se posicionando na Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos, fechou o Partido Comunista e invadiu e prendeu os sindicalistas, né? O Dutra organizou o que a gente chama hoje da doutrina do Exército atual, né? Ele criou a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro para a formação de oficiais. E exatamente esse ponto aqui que começa com mais força a influência dos Estados Unidos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, a partir de então, a partir da Escola Superior de Guerra e da formação dos seus oficiais, vai estar muito alinhado aos Estados Unidos. E exatamente esse alinhamento que explica, a partir dos anos 50, o posicionamento das Forças Armadas em relação à política brasileira, e especialmente a partir dos anos 60, com o golpe de Estado. Então, a Escola Superior de Guerra vai elaborar e orientar a formação e a ação das Forças Armadas no Brasil, né? Então, é uma herança maldita, digamos assim, do Dutra até hoje, a mesma base. Então, ele promove a aproximação com os Estados Unidos, abrindo espaço para empresas de lá se instalarem, dando incentivos, né? É quando a economia brasileira, uma das primeiras vezes, começa a se abrir para a economia estrangeira. E exatamente essa disputa entre economia nacional e economia internacional que vai orientar esses mais de 20 anos de período democrático, né? Porque vamos ter uma parte do empresariado brasileiro querendo um governo que defendesse os interesses do Brasil, e a sociedade também, uma parte da sociedade muito grande, e uma outra parte do empresariado, da imprensa, da classe política, alinhada aos Estados Unidos e, obviamente, defendendo interesses estrangeiros. Então, essa polarização, que até hoje está presente, de certa forma, marca bastante esse período. E, no governo Dutra, ele toma um lado, que é o lado dos Estados Unidos. Até aqui está tranquilo, tudo bem? Posso dar continuidade? Beleza? Tudo tranquilo? Sim.
A qualquer momento vocês podem parar, fazer perguntas lá no chat, por favor, abrir o microfone. Professor, eu tenho uma dúvida. Você pode explicar melhor? Professor, fale de outra maneira, não entendi. Porque é muita coisa. A gente vai ver vários momentos ao longo dessa tarde. Pode ser que haja confusão. Mas eu quero que vocês, em qualquer momento, possam participar, tá? Para evitar que seja um monólogo, que é um saco eu estar aqui falando sozinho durante 2 horas. Pelo amor de Deus, nem aguentaria me ouvir por 2 horas. No governo do Dutra, é promulgada a nova Constituição, que substitui a Constituição anterior, né? A Constituição de 46, que é essa Constituição aqui. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta Constituição do Brasil, acho que é a quarta, na verdade, que vai reger o país durante esse período, né? Ela vai deixar de ter validade em 67, quando os militares instituem a nova Constituição. Na verdade, ela é a quinta. Essa que é a verdade. Quarta. É a quarta Constituição do período republicano, né? Ou seja, o Brasil teve, ao longo da sua história, várias cartas constitucionais. A atual tem mais de 30 anos, que é de 88, né? A chamada Constituição Cidadã, para quem não lembra. Ela estabelece... Só que, interessantemente, muitas coisas que a Constituição de 46 colocou, a Constituição de 88 revalidou, né? Porque ela substituiu a Constituição dos militares. A de 46 estabeleceu eleições diretas para presidente, que não tinham eleições desde os anos 20, né? A última tinha sido em 29. O Brasil voltou a votar em presidente em 45, e a Constituição de 46 restabeleceu e deu chancela à continuidade desse direito. Eleições diretas para presidente, governador e prefeito, porque na época o Vargas indicava os governadores e prefeitos das capitais. Consagrou a liberdade de expressão, de pensamento, de crença religiosa. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que ela consagrava a liberdade de expressão e pensamento, o governo perseguia os comunistas e quem era de esquerda. Existia uma contradição muito forte na prática do governo brasileiro. Garantiu a igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade do sigilo, a moradia, a defesa do Estado, né? E tinha um caráter liberal. É uma Constituição com muita inspiração dos Estados Unidos. Aí você pergunta, professor, por que tem esse nome aqui, Constituição dos Estados Unidos do Brasil? Até os anos 60, o nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil, porque o Brasil é uma federação de estados, né? Depois dos anos 70, o nome mudou para a República Federativa do Brasil. Então, durante décadas, desde o período do começo da República até meados do século passado, o nome oficial do Brasil era exatamente Estados Unidos do Brasil. Não tem nada a ver com os Estados Unidos da América do Norte, não. Até porque o nome do México, por exemplo, é Estados Unidos Mexicanos. É o nome oficial. Estados Unidos é uma perspectiva de república, ou seja, que é a união de entidades federativas, né? Então, é uma perspectiva de governo. Em tese, os Estados Unidos não têm um nome. O país hoje, né? Ele não tem um nome oficial. Porque Estados Unidos é um nome genérico, não existe nome. Tanto é que, se você for observar os Estados Unidos, os estadunidenses se referem a um país dele como América. I live in America. Que eu também vivo na América, na verdade, né? Mas, enfim, eles acham que eles vivem dessa maneira. Copia, mas não faz igual. Então, mas o governo brasileiro muda o nome do país lá nos anos 60, né? E passa a ser República Federativa do Brasil. Inclusive, até hoje é o nome. Inclusive, acho que até um nome melhor, na verdade, do que Estados Unidos do Brasil. Mas lembrando que o Brasil copiou a bandeira dos Estados Unidos, tá? A primeira bandeira republicana era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Só mudava as cores do vermelho e do branco para verde e amarelo. E tinha um azulzinho ainda, igualzinho. E a gente copiou na primeira Constituição muita coisa da Constituição deles, né? Na realidade, o liberalismo brasileiro copia muita coisa dos Estados Unidos. Essa que é a verdade. A gente é um bando de bajulador dos Estados Unidos. A gente consome cultura dos Estados Unidos, a gente fala inglês. Você vai conversar com um paulista, porque o branding da minha empresa tem uma deadline, tá entendendo? Aí você usa um budget baixo. Tipo, a cada frase é uma palavra estrangeira. Desse jeito. A gente não consegue ser brasileiro. Se a gente for observar as músicas mais ouvidas aqui, no Brasil, a galera vai ouvir de um lado sertanejo, que é uma porcaria, e do outro música pop dos Estados Unidos. Você não tem, por exemplo, grandes lendagens de artistas de fato brasileiros. A gente é exatamente um país de... como é que eu vou dizer? De bajuladores. Eles usam outra palavra pejorativa, mas não é legal usar porque eu tô em aula. Mas
a gente bajula muito a cultura estrangeira. A gente não consegue gostar de ser brasileiro. Ser brasileiro não é usar aquela camisa da seleção nem balançar a bandeira, né? Isso dali é palhaçada. É você performar, né, a cultura do país. Enfim, é isso, né? A gente vai ver como a bajulação ela também ela se institucionaliza, né? Então, durante a Guerra Fria, a gente abordou na última aula do módulo passado, a gente tem um mundo polarizado entre União Soviética e Estados Unidos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. No caso do Brasil, o nosso presidente na época, o Dutra, né, militar, entreguista e babão dos Estados Unidos, ele fez uma visita oficial, né, recebeu em visita oficial o então presidente Harry Truman, que é o cara que criou a chamada ideologia Truman, que é basicamente a América para os americanos. Que é a ideia de que todo o continente americano, né, do norte a sul, tem que estar sob tutela dos Estados Unidos, para evitar a influência da União Soviética. Então, aí a gente tem um cara, ele simplesmente copiou o tipo de vestimenta do presidente dos Estados Unidos, o chapéu que ele nem usava na visita, né? E o Brasil, a partir do governo Dutra, pelo menos durante o governo Dutra, se posiciona ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, né? Explicitando essa relação com os Estados Unidos. Né? A aliança é reforçada. O Vargas, com todos os defeitos, ele, apesar de ter feito aliança com os Estados Unidos, ele não era bajulador dos Estados Unidos durante seu governo. Ele fazia alianças circunstanciais e do ponto de vista estratégico. Mas o Dutra abriu o país, para não dizer outras coisas, para os Estados Unidos. Então, a gente tem um governo totalmente alinhado, né? Quase que batendo continência, né, capitão Bolsonaro, para a bandeira dos Estados Unidos, né? Enfim, eu tenho horror a esse tipo de nacionalista. Enfim, ele rompe com a União Soviética, o Brasil ele passa, pelo menos durante o governo dele, a não ter representante diplomático em Moscou, há um rompimento aberto, né, com o governo soviético, exatamente nesse contexto da influência dos Estados Unidos aqui, e ele fecha, como eu já tinha falado, o Partido Comunista do Brasil e os sindicatos, porque o governo brasileiro, por conta da influência dos Estados Unidos, acreditava que o Partido Comunista Brasileiro, no caso, os partidos comunistas, eram braços do governo soviético fora da União Soviética, assim como os sindicatos. Então, durante a Guerra Fria, nesse momento aqui, o Brasil vai se alinhar no governo Dutra aos Estados Unidos. Então, o Dutra vai criar um plano para tentar otimizar a economia, que vai dar errado, é o plano SALT, né? SALT para o abismo. Então, o plano SALT foi uma tentativa de planejamento governamental e tem esse nome porque ele pretendia investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Ou seja, o governo brasileiro ele elaborou um plano de metas para serem atingidas ao longo dos 4, 5 anos durante o governo do Dutra, né? Nesse plano, os recursos vinham do exterior. Então, aqui, o Brasil começou a pegar dinheiro emprestado, aumentando a dívida externa. Então, o século XX no Brasil vai ser marcado ao longo das últimas décadas por um aumento muito grande da dependência do Brasil em relação ao dinheiro estrangeiro. O Brasil começa a pegar cada vez mais dinheiro emprestado e hoje, até hoje, a gente paga muitos juros de dívida dos anos 70 e 80. Então, o governo brasileiro, né, ao longo de várias administrações, especialmente Dutra, JK e os militares, depois dos anos 60 em diante, vão começar a pegar dinheiro emprestado. E a economia brasileira vai começar a depender cada vez mais do dinheiro de bancos e de instituições estrangeiras. Então, para bancar o plano SALT, com a ajuda dos Estados Unidos, o governo brasileiro foi pegar dinheiro emprestado lá fora. Só que o plano fracassou e foi abandonado, né? Como dizem na internet, no Twitter, aquele lugar de gente doida, o plano flopou, né? Igual, enfim, eu ia fazer uma comparação aqui meio absurda. Mas a gente tem um governo que tentou planejar, mas acabou caindo. O salto foi tão grande que tropeçou e caiu nas próprias pernas, na verdade, né? Então, na verdade, o salto foi no abismo, né? Essa que é a verdade. E, nesse contexto, essa figura aqui volta à cena política, né? O Vargas, depois de ter sido obrigado a renunciar, ele passa a atuar nos bastidores, ajuda na eleição do Eurico, né? No acordo
que é feito em 45, e vai para o Rio Grande do Sul, né? Só que durante o governo do Dutra, né, com o governo cada vez mais enrolado e não conseguindo atingir os objetivos, o nome do Vargas começa a ser aventado e ele se candidata à eleição e vence. Eu já o meu, não vai votar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do bebê, faz a gente se animar, o sorriso do bebê, faz a gente se animar. Essa música é o Retrato do Velho do Francisco Alves, né? É o principal jingle de campanha do Getúlio Vargas. Então, eu estou aqui com um site aberto, depois eu mando lá para vocês, que ele conta a história do Brasil com a música. Ele tem dezenas de músicas aqui. Essa é uma delas. Então, o retrato do velho, bota o retrato outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, a ideia da volta do Getúlio, né, é interessante que lembra muito esse contexto atual da volta do Lula. A gente pode fazer um paralelo com isso. Pode falar, Nicolas. Não tem um queremismo? O queremismo, exatamente. Ah, tá. Eu ia falar, tem essa influência, então, a volta dele? É esse movimento popular, que não é bem um movimento, mas é um sentimento, né? Nós queremos Getúlio, né? Queremos a volta dele. Então, esse voto, porque o Getúlio era muito popular entre os mais pobres. Tanto é que ele se auto-intitulava o pai dos pobres. A classe média virava o nariz para ele, especialmente São Paulo. Mas ele era muito popular nas regiões mais pobres, nos centros urbanos mais do Nordeste, uma parte do Sudeste, do Sul principalmente, que ele é gaúcho, né? Então, o único lugar do Brasil que você não vai encontrar nenhum monumento em relação a Getúlio é São Paulo. Mas em todo buraco do Brasil você vai encontrar a Escola Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas, não sei o que Getúlio Vargas. E São Paulo não tem nada dele. Porque São Paulo odiou Getúlio, nunca votou bem nele, sempre teve uma relação de ódio com ele. Mas todo o Brasil, na época, Getúlio era um político conhecido e tinha influência. E as pessoas estavam em crise, né? O governo não tinha conseguido fazer o que tinha pretendido e a figura dele se colocou de volta como uma possibilidade de ganhar. E aí você tem vários jingles, né, com essa ideia da volta do velho e tal. Ele em 50 ele concorre e vence pelo PTB, né, com uma grande margem de votos, né? Ele retoma aos braços do povo, só que ele vem um pouco diferente, né? O Getúlio que a gente aborda aqui é muito diferente a ação dele do que ele foi nos anos 30 e 40. De ditador autoritário que mandou matar e prender, literalmente, agora ele se mostra um democrata e um cara nacionalista praticamente anti-Estados Unidos. É interessante que esse governo do Vargas vai ser marcadamente como um governo contra a influência dos Estados Unidos no Brasil. E isso vai ser explicitado a partir de várias ações do governo, especialmente a partir da Petrobras, né? Que a Petrobras vai ser uma criação desse período aqui do Vargas, né? Então, ele focava nos trabalhadores e nas empresas brasileiras, né? Tanto é que o Vargas, nos seus discursos, eu vou mostrar aqui o discurso dele, né? Lá, para quem é Vasco, né? Que não vai subir esse ano, esse é o discurso lá no São Januário, né? O Vargas, ele sempre teve uma relação muito forte com esse estádio do Vasco. Isso é um discurso da posse, né? A gente vê que está lotado o estádio, São Januário, né? Ele não foi na segunda-feira, obviamente, viu? Não foi na segunda, se não me engano, foi uma quinta-feira ou uma sexta. Então, a gente tem... ele chega no Rolls Royce presidencial, né? A multidão sauda ele. Eu só quero mostrar o trecho inicial. Ele sobe a tribuna de honra lá do estádio. Só o início aqui. Vejam como ele sempre começava o discurso dele. Atentem para a frase. Deixa eu aumentar aqui o som. Trabalhadores do Brasil! Essa frase ele usava direto. Trabalhadores do Brasil. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado,
para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Então, nesse discurso, ele tá voltando ao poder, né? Então, nesse contexto aqui, ele está se posicionando, né, para os trabalhadores, reafirmando a relação dele com esse povo, né? E com a base de apoio dele. E ele sempre começava todo o discurso dele com trabalhadores no Brasil. Essa era a marca do Vargas, né? Então, nesse discurso especificamente, ele está reafirmando e lembrando quem votou nele, por que votou nele, né? Tanto é que as ações que ele faz nos primeiros meses é aumentar o salário mínimo, por exemplo. Ele começa a criar estratégias para continuar a valorizar os trabalhadores, que era a base dele. Tanto é que os patrões não viram a volta do GG com os bons olhos, né? Uma grande parte do empresariado brasileiro, que estava satisfeita, né, com o governo do Dutra, não achava o governo Vargas, do ponto de vista dos seus interesses, um governo que iria seguir o que eles queriam, né? Então, o Vargas vai encontrar uma resistência muito forte no grande empresariado. E de qual estado esse empresariado era, em parte, a maior parte? São Paulo. São Paulo sempre vai ser uma pedra no sapato do Vargas. Então, o discurso do Vargas, nesse segundo governo dele, vai ter um tom nacionalista muito forte. E vai ter a campanha O Petróleo é Nosso. O Brasil, durante muito tempo, se dizia aqui que não tinha petróleo no Brasil. Não, o discurso oficial do próprio governo nos anos 30 não tem petróleo, tem que comprar de fora. Não existia pesquisa em relação a isso e se dizia que o Brasil não tinha. Então, lá nos anos 30, o governo Vargas já vai começar a fazer a prospecção de petróleo e encontra petróleo na Bahia. Ao longo das décadas, né, o governo começa a extrair petróleo, mas não existe uma empresa brasileira de produção, de extração e produção de petróleo. Né? Não adianta só extrair, você tem que trabalhar o petróleo para poder produzir aqui o combustível. Então, o governo Vargas, nesse momento, vai encampar uma campanha chamada Petróleo é Nosso. Né? O Brasil tinha petróleo e precisava proteger esse petróleo da cobiça estrangeira, e essa cobiça estrangeira é dos Estados Unidos. Né? Então, esse é um dos cartazes da campanha. Né? Para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, o ouro negro que dará a dependência do Brasil. Então, a partir dos anos 50, o discurso do Vargas vai ser usar a Petrobras, que é a empresa que ele vai criar depois, como a base de sustentação da indústria e do crescimento do Brasil. Sofia, pode perguntar. O professor, não há uma certa contradição, porque no primeiro governo dele, ele não foi ele mesmo que cancelou as eleições, porque disse que havia suspeita dos comunistas quererem acabar com o Brasil, e agora ele é totalmente contra os Estados Unidos, que é capitalista. Não há uma certa contradição? O Vargas não é uma figura que você define. O Vargas é de esquerda, o Vargas é de direita. Tanto é que tem grupos de esquerda no Brasil hoje que se identificam com o Vargas, assim como tem grupos de direita que se identificam até hoje com o Vargas. Ele é contraditório nesse sentido, porque à época, em 1937, né, quando ele dá o golpe de Estado, tanto a esquerda quanto a extrema-direita, né, a esquerda, Partido Comunista, e a extrema-direita, integralismo, viam no Vargas um empecilho, né? E, na verdade, queriam derrubá-lo. Então, ele se coloca acima de tudo e de todos e aponta que o liberalismo é errado, em excesso é errado, e a esquerda é errada. A gente tem que pegar um caminho próprio. Então, ele se coloca acima dos demais. Quando ele volta para o governo dos anos 50, a gente pode identificar a ação dele como mais à esquerda. Em tese, sim. Mas mesmo nesse momento, ele não é um cara de esquerda. O governo dele tem uma pauta política que a esquerda, naquele momento, inclusive, apoia. Então, ele vai se apegar ao nacionalismo e à defesa do que ele chama de interesse brasileiro para dar base ao governo dele. Porque se ele não usasse esse discurso, ele não tinha o que mostrar para as pessoas. Ou seja, ele não tinha um discurso a dar. Mas é porque, além de direita... Veja, Nicolas, se a gente for classificar... Porque, assim, como eu falei, existe uma dificuldade de classificar o Vargas dentro da política tradicional, né? Ele é um cara que, para muitos historiadores, ele não é classificável à esquerda, nem à direita, nem é fascista, por exemplo. Tem gente que fala que ele é fascista, não é fascista. Mas ele é um cara era nacionalista, isso é fato, especialmente nesse momento aqui. Ele construiu as bases do Estado brasileiro, ou seja, é antiliberal nesse ponto. Então,
Eu, particularmente, eu identifico Vargas mais na direita. As práticas, de modo geral, se for olhar o conjunto da obra. Não considero ele de esquerda. Muito embora, em muitos momentos, especialmente nesse momento aqui, o governo dele usou pautas de esquerda, na época e de hoje, né, para basear a sua existência. Então, só tiver outras perguntas, podem colocar aí, tá? Não sei se eu respondi, Sofia e Nicolas, a pergunta de vocês. Então, ele vai fazer uma ampla campanha publicitária pelo país, né, com cinejornais, com jornais do governo, para incutir na cabeça das pessoas a ideia do que o petróleo brasileiro é do Brasil. Ele ganha apoio de grupos nacionalistas, e aqui, inclusive, o Partido Comunista, que tinha sido perseguido pelo Gaspar Dutra, vai, inclusive, apoiar o Vargas nessa campanha. É bem contraditório, inclusive, isso dos próprios comunistas. Os Estados Unidos vão criticar absurdamente, né, porque os Estados Unidos queriam, de fato, que o Brasil abrisse as suas riquezas para as indústrias dos Estados Unidos, como fez em várias regiões do mundo. E, em 53, ele vai institucionalizar essa defesa do petróleo com a criação do que hoje a gente chama de Petrobras, né? No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando um monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia a uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou uma das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. É interessante o seguinte, qualquer país industrializado do mundo, pelo menos nessa atual fase do capitalismo, precisa de petróleo para poder produzir. E o país que domina todo o ciclo do petróleo, ou seja, da extração ao refino e à produção dos combustíveis, ele agrega valor ao nosso capital, né, ao país, e ele pode proporcionar energia para suas indústrias. O Brasil hoje, apesar de ser o 10º país com reservas de petróleo, nós compramos quase metade do nosso combustível fora. Para ter uma ideia do absurdo que é hoje no Brasil, explica inclusive o preço da gasolina, o Brasil extrai petróleo e vende para fora, para indústrias europeias e dos Estados Unidos, e compra de volta o combustível produzido lá fora a dólar, ao invés de produzir aqui, tendo petróleo nesta porcaria desse território. A gente tem petróleo no pré-sal, tem petróleo em várias regiões, e a gente não tem refinaria suficiente para isso. Porque o governo brasileiro, desde 2017, né, o governo Temer, deixou de investir na Petrobras para construir refinarias, para poder extrair petróleo aqui, produzir combustível aqui. Quando e o governo, na verdade, atrelou o preço da gasolina ao mercado de fora. Então, a gasolina que há 3 anos atrás custava R$ 3,20, hoje está sendo vendida a R$ 7,00 alguns centavos em muitas cidades. Porque a gente não tem uma visão como o Vargas tinha, e é uma visão que eu acho importante, de favorecer a indústria brasileira e, obviamente, a produção aqui. Porque a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Não justifica a gente viver o que a gente vive hoje, comprando petróleo, comprando combustível de fora. Isso é absurdo, minha gente. Absurdo. Ele tá falando isso aqui em 53. A gente está em 2021. Fala, Léo. Professor, uma coisa que eu sempre tive dúvida. Quando fala por exemplo, um país X vende tal coisa para o país Y. No caso, são as empresas do país que vendem, assim, como é que eu posso dizer? Que fazem um acordo com
com outras empresas do outro país, ou é o próprio governo do país que faz o acordo com outro país para vender? Então, essa coisa do mercado externo, o que acontece? Você precisa, o país ele tem acordos bilaterais, por exemplo, o Brasil produz carne e ele quer vender carne para a Rússia, que é um consumidor. Então, a diplomacia brasileira, ao longo dos anos, vai fazendo acordos com o governo russo, adaptando a produção brasileira, né? Porque o Brasil, para poder vender produtos para certos países, tem que adaptar o produto às regras daquele país. Por exemplo, você quer vender galinha para a Arábia Saudita. Pela religião muçulmana, tem um tipo de corte, de matança da galinha que tem que ser feita, que é chamado halal, né? Você tem que matar a galinha voltada para a Meca e com um corte específico no pescoço dela. Nem todos os frigoríficos do Brasil conseguem vender galinha para a Arábia Saudita ou para países muçulmanos por conta disso. Então, quem media essa relação é o governo brasileiro. E aí, em relação à balança comercial, o Brasil vendeu 200 bilhões, não é esse número, claro, né? Para tal país. Isso tem a ver com acordos entre os países. Agora, quem vende são as empresas. Mas para facilitar o entendimento, né, dos dados, você junta tudo para mostrar o crescimento ou a queda do comércio. Deu para entender? Ou ficou complicado? Eu explico de novo. Eu entendi, era isso mesmo. Beleza. Então. É porque isso é comércio internacional, no caso, né? E como é dado, você tem que colocar no geral. Porque Mas, então, tipo, nesse caso que o senhor falou aí, que as empresas não favorecem as empresas nacionais, a produção nacional. Então, isso é culpa das empresas privadas, né? Não, nesse caso do petróleo, hoje, isso tem um dedo de empresas estrangeiras que têm interesse na Petrobras, porque a Petrobras ela é uma parte dela do governo brasileiro, uma parte é de fora, né? Foi vendida para empresas estrangeiras. Então, para os acionistas de fora, né, é muito mais vantajoso que continue a atual política de preços. Porque se o governo brasileiro volta atrás e começa a produzir mais gasolina e combustíveis aqui, aumenta a quantidade de refinarias, quem vai perder? São as empresas de fora. Então, isso aí tem culpa do governo brasileiro, que não age para defender os interesses do povo, e tem culpa das empresas de fora, que também tem uma parte na Petrobras, porque são acionistas da Petrobras, né? São empresas chinesas, estadunidenses, e também investidores do mercado internacional, né? Que necessariamente não estão ligados a governos, que têm ações da Petrobras, que para eles o interessante é como está hoje. E a tendência é que piore. Se o governo brasileiro não mudar a política de preços, né? Desconectar o preço da gasolina ao dólar e começar a produzir aqui para diminuir a dependência de fora. Então, isso é uma culpa dupla nesse caso, em relação à Petrobras, né? Hoje. Beleza? Beleza. Só lembrando o seguinte, tá? Eu não sou varguista, apesar de reconhecer algumas vantagens no governo do Vargas. Isso aqui, para quem não conhece, é a entrada do Palácio do Catete, né? Antes do governo brasileiro ter sede em Brasília, a sede era Rio de Janeiro. E essa aqui é a entrada do Palácio Presidencial do Catete, que hoje é um museu, né? O Vargas ele vai enfrentar no seu governo muitas crises, porque exatamente ele estava atacando interesses estrangeiros, né, dos Estados Unidos, e também os Estados Unidos tinham aqui no Brasil os seus apoiadores, né, uma parte da imprensa, a Globo, inclusive, né, na época era o jornal Globo, e o empresariado de São Paulo e uma parte do empresariado carioca, e a classe política também, que era conectada com esse empresariado. Então, vários jornais começam a partir de 52, 53, quando o Vargas começa a ser cada vez mais nacionalista, a imprensa começa a ser cada vez mais anti-Vargas, né? Refletindo essa disputa no interior, né, da classe política, desse apoio aos Estados Unidos ou dessa diminuição ao apoio dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem um recado do Vargas, né, a questão dos ataques que ele estava sofrendo, né, no caso, né, enfim. Um dos principais sujeitos, né, que atacavam o Vargas é esse cara aqui, Carlos Lacerda. Era o principal inimigo do Vargas. Era um jornalista carioca que depois se tornou governador do que era o estado da Guanabara, né, porque o Rio de Janeiro, quando deixou de ser capital, ele virou um estado por um tempo, né, que é o chamado estado da Guanabara. Tinha o estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói, e tinha o estado da Guanabara, que a capital era a cidade do Rio de Janeiro. Isso durou de 60 a 75. E ele se tornou o governador depois do estado da Guanabara. Ele era o principal inimigo do Vargas. Todos os dias, nos jornais, nas rádios, o Carlos Lacerda e outros jornalistas atacavam o Vargas de todas as maneiras, acusando ele de mandar matar, de roubar, de ser corrupto,
do governo ser ineficiente. Então, assim, era um dia, uma campanha contra o Vargas. Se você abrisse o jornal, tava lá, anti-Vargas. Se eu ligasse o rádio, tava lá anti-Vargas. Se tivesse o WhatsApp na época, esse cara tava lá. Cara, o BO não dava porque eles assumiam interesses específicos, né? Esse cara não falava sozinho, tinha uma força política e econômica por trás, certamente. Então não era ele assumia esse papel porque era o principal nome da imprensa na época. E ele usava muito o Tribuna da Imprensa, que é esse jornal que está ilustrado atrás dele, né? Que era o principal jornal da oposição contra Vargas. Ele sofreu em 54 um atentado no qual morreu segurança, e ele prontamente disse: Vargas foi o mandante desse atentado contra mim. Era uma figura caricata, exagerada, extremamente mentiroso, manipulador, mas ele conseguia angariar e, pouco a pouco, em uma parte do país, especialmente, né, nos grandes centros urbanos, Vargas começou a cair em popularidade, né, e uma crise se instalou no governo dele. Então, a crise e a pressão por impeachment, o golpe de Estado, só aumentavam. O exército começou a pressionar o Vargas, a grande imprensa, com exceção de alguns jornais, pressionava o Vargas. Então, o clima do país estava muito tenso. E a gente chega exatamente em agosto, né, de 54, que o Vargas toma uma decisão bastante drástica, né? Eu vou mostrar o texto aqui de um filme chamado Getúlio, que o Getúlio é feito pelo Tony Ramos. Eu, particularmente, não sou muito fã desse filme. Do povo. Tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. E aí tem a frase mais conhecida: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso é nitidamente uma pessoa que sabia que a ação que teria ia repercutir. E, de fato, repercute até hoje, repercutiu na época, né? Porque a morte do Vargas, né? Aqui a gente tem o museu, o Catete virou um museu, é um museu de acesso ao público que fica próximo do centro do Rio de Janeiro. Esse é o pijama que ele usou no dia que ele se matou, a arma. Aqui tem o quarto, de fato, porque o palácio era a moradia do presidente, né? Então, no mesmo quarto que ele se matou, o filme foi filmado e a gente pode também entrar como visitante, né? E esse é o pijama que ele usou no dia que ele foi morto. Então, no dia desse suicídio, né, os assessores pediram a renúncia e depois a reunião, no 25 de agosto de 54, né, ele deu um tiro no peito no quarto presidencial. E a comoção generalizada se instalou no Brasil. A sede do jornal o Globo, que era um dos principais críticos do presidente, foi vandalizada e os carros foram queimados, né? Como a imagem mostra aí. O jornal o Globo, para quem não sabe, é o que deu origem ao Grupo Globo hoje, Grupo Globo que cresceu durante a ditadura militar, né? Isso aqui é uma imagem do jornal Última Hora, né? O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. E aqui tem trecho da carta, né? A sanha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte. Levo pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que desejava. Essa é a capa de jornal. E aqui a foto, né, de uma parte do cortejo fúnebre que levou, segundo levantamento, né, uma estimativa, mais de 1 milhão de pessoas para as ruas do Rio de Janeiro, né? Então, ele foi velado no Rio de Janeiro, passou pelas ruas da cidade e foi enterrado lá em São Borja, que é a cidade de origem dele, no Rio Grande do Sul. Quem for um dia visitar o Rio Grande do Sul no interior, São Borja, você vai encontrar o túmulo do Vargas. Então, totalmente todo o contexto, né, do país à época se alterou drasticamente porque o Vargas ele cometeu o suicídio, né? Deixa eu só mostrar aqui um trecho do velório dele, tem imagens na internet, a gente vê a população nas ruas, né, basicamente chorando, na verdade. Deixa eu só encontrar aqui. Encontrei. Eu não tinha aberto não tinha aberto ainda a janela. Só quero mostrar o trecho específico, tá? Opa.
aqui. A gente vê as pessoas, né, o caixão sendo carregado pela multidão, né? Acho que vocês conseguem ver? Ali está o caixão no meio, né? Acompanhado de policiais e militares. E o povo, ó, os policiais ali embaixo tentando controlar a multidão, o cortejo andando pelas ruas do Rio de Janeiro. As imagens são da época, então a qualidade das imagens, obviamente, não vai estar tão boa, né? Então, a gente vê a quantidade de gente no centro do Rio, assim. As pessoas choravam, melhor que do quarto. Nesse ponto as pessoas acompanharam o cortejo até o aeroporto, foi impressionante. E de lá, né, o corpo seguiu para o Rio Grande do Sul, que é a terra natal, o avião que levou o corpo. Para ver, até na hora de colocar dentro do avião, teve dificuldade, porque o povo estava ao redor, né? Então, assim, ele era extremamente popular com as pessoas, os mais pobres principalmente, né? Vamos lá. E aí, uma foto, né, do caixão, ele foi enterrado no velório, pelo menos, estava com a bandeira do PTB, que era o partido de origem dele, né? Então, do final do governo Vargas, né, você teve vários presidentes que ficaram 3 meses no governo, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o cara do STF também ficou, porque houve uma crise muito forte, as eleições quase não aconteciam, e o vitorioso das eleições, que era ligado ao governo Vargas, o JK, Juscelino Kubitschek, ele quase não tomou poder, porque existia um movimento no Exército para dar um golpe de Estado e inviabilizar que ele chegasse ao poder, porque ele representava a continuidade do governo Vargas, de certa forma. Então, o JK, ele vai ser eleito em 55, já havia sido governador de Minas e ancorou a sua figura na figura do Vargas. Então, ele ganhou na perspectiva nacionalista ainda. Ocorreram várias tentativas de golpe, né, para sua posse, né, do Exército, da imprensa. Ele era muito criticado, né, pela imprensa, exatamente porque ele representava essa continuidade do Vargas. Para poder ganhar e, obviamente, governar, ele elabora um plano de metas econômicas focando na infraestrutura do país, estradas, ferrovias, portos, aeroportos e nas indústrias, né? O Vargas, lá em 30, abriu a economia brasileira para as indústrias. Continuou em 50 e JK dá continuidade a essa intenção de construir um Brasil industrializado, né? Então, de uma maneira ou de outra, ele consegue. Obviamente que fez muitos empréstimos no exterior, gastou bastante, e quando ele terminou o governo, o Brasil devia mais do que no começo do governo dele. E ele é o cara que construiu, ele não, né, claro, mas o governo dele construiu Brasília, né? Então, existia um plano de transferir a capital do Brasil desde o Império para o centro do país, porque o Rio de Janeiro é litoral, do ponto de vista de defesa, ter uma capital no litoral não é algo interessante, então sempre existiu a ideia da transferência, mas o presidente que pôs em prática foi o JK. Alguém aqui já foi em Brasília alguma vez? Ou pelo menos passou de avião por cima? Ouviu na televisão, na internet, alguma coisa? O que você achou, Léo? Eu achei aquele prédio lá, como é que é o nome? Esqueci, que tem os pratos lá. O Congresso Nacional. É ótimo. Bonito. Conexão conta, Lígia. Você viu por cima, eu acho, né? Ou não? Eu fiquei no aeroporto. Você viu como dá para perceber os recortes da cidade. Vocês perceberam isso? Que aquela parte do plano piloto, você percebe que é em formato de avião, né? Você tem as duas asas, asa leste, asa oeste, enfim. Asa norte, asa sul. Você tem aquela parte central é planejada. O redão é um favelão. Mas a parte do centro ali é planejamento. Tem as ruas são bem cortadas, tudo bem dividido, né? Tem o setor de comércio, setor de alimentação, tem tudo, assim. É uma cidade que é planejada. Eu não gosto muito, mas eu acho bonita. Aqui é o que o Léo falou, os pratos, né? É o Congresso Nacional, é o prédio que fica lá embaixo, você vai na esplanada, você desce, chega nele, aí ele tem o Congresso Nacional, atrás tem a Praça dos Três Poderes, né? Aí do lado esquerdo de quem está indo na esplanada tem o Palácio do Planalto, que é onde o presidente da República despacha e vive, né? E do outro lado tem o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que é Praça dos Três Poderes, né? Que é onde estão os três poderes conectados ali, para quem um dia for a Brasília.
Então, Brasília, existia um plano antigo de construir uma capital, já desde o Império, por conta de questões estratégicas. O projeto de Brasília Vencedor foi feito pelo Lúcio Costa, que foi o cara que fez os cálculos, né, basicamente, né, organizou o projeto, e o Niemeyer, que foi o cara que desenhou todos os prédios de Brasília. Então, todo planejamento de Brasília tem que seguir ainda o plano original, né? Obviamente que, infelizmente, não segue, mas deveria seguir. E o Niemeyer deixou a marca dele, né, numa cidade, né, construindo todos os prédios. Milhares de trabalhadores de várias regiões foram para lá. Então, nordestinos, nortistas, centro-oestinos, sudestinos e sulistas, todo mundo foi para Brasília para trabalhar. É o que eles chamam de candangos, né, que são os primeiros moradores de Brasília, que são os sujeitos que foram lá trabalhar na construção da cidade. E ela foi inaugurada exatamente no dia 21 de abril. Alguém lembra por que esse dia é importante? Tem uma data específica nesse dia que a gente comemora. É feriado, eu sei, mas a gente lembra de um personagem histórico importante. Tiradentes, exatamente. É o dia que a gente lembra a morte de Tiradentes. Então, o Tiradentes é um herói republicano, né? A República, quando chega no país, né, quando se instala no Brasil em 1889, escolhe vários heróis do passado. E entre eles, exatamente Tiradentes. Então, a inauguração de Brasília nesse dia está conectando Brasília à questão de um grande herói da República. É uma âncora, na verdade, né? Então, em Brasília, para quem não sabe, Brasília não tem prefeito, tá? Brasília tem governador só. Não existe municípios. Existem cidades satélites que são como se fossem bairros. Cada um tem um administrador, mas não tem prefeito em Brasília. Então, em Brasília, não se vota para vereador e prefeito. Lá só os brasilienses votam para governador e deputado distrital. E só votam a cada 4 anos. Então, enquanto o Brasil todo, em 2020, estava elegendo prefeito e vereador, em Brasília é um domingo qualquer. Não tem isso em Brasília. O governo de Brasília, ele tem a ajuda do governo federal para poder existir. Então, é uma unidade federativa bem diferente do resto dos estados do Brasil. É interessante o modo como o Brasil é organizado. Então, a gente tem aqui os ônibus indo para Brasília, né, levando as pessoas, né? Muita gente foi para lá. Em Brasília tem muito nordestino, tem muito flamenguista, infelizmente. Então, a maior parte das pessoas de Brasília são de fora. O sotaque de Brasília, você não consegue definir que sotaque é esse, porque tem uma área de Brasília que tem sotaque de Goiás, porque é dentro de Goiás, né? Uma parte de Brasília tem sotaque de Minas, uma parte tem um sotaque meio nordestino. Então, nas periferias é muito misturado e no centro também. No centro, quem mora são os mais ricos, né? Os servidores públicos, os empresários, etc. A classe política. Quem mora nas periferias é o povão. E Brasília tem gente que mora em Goiás e vai todo dia e volta a trabalhar em Brasília. Então, os trabalhadores, né, sendo levados para os canteiros de obras, né, carregados nos carros. Poeirão, né, é cerrado, né, então você imagina a poeira dessa imagem aqui na cara de vocês, se estivesse nessa imagem. Olha os candangos aí trabalhando, quebrando pedra para poder construir a rampa aí do Congresso Nacional. Essa imagem eu acho absurdamente bonita. A parte de trás são os prédios dos ministérios hoje, né? E aí você tem os caboclos lá embaixo trabalhando, sem nenhum aparato de segurança, e isso tá como se fosse um nevoeiro, na verdade, foi um vento que levantou a poeira, e aí o fotógrafo, na hora, conseguiu essa imagem aí. Ela é bem meio fantasmagórica, meio futurista e tal. Eu acho uma das fotos mais bonitas de Brasília, mas imagina a poeira também nesse momento aí. E os caras trabalhando sem nada, né? Sem EPI nenhum. Nunca façam isso. Aqui é uma imagem aérea da catedral, né? A gente tem lá atrás já o Congresso, pronto, Palácio Planalto, os ministérios, a esplanada, que é essa avenida grande aqui, e essa daqui é a Catedral de Brasília, né? Não acho ela muito bonita, mas assim, para poder entrar nela, você desce um túnel e você sobe. Então, um túnel bem escuro, aí quando você entra, ela se abre toda colorida e tal. É bem bonita. Por dentro, fora não.
Durante o período do governo do nosso presidente JK aí, o Brasil ganhou, a gente está falando na parte da cultura aqui, né? Ganhou 2 títulos mundiais. É quando o futebol vai ganhar um espaço muito grande, né, no imaginário popular. Para ter uma ideia, não existia televisão ao vivo na época, a televisão era televisão no começo. Os jogos, ou você ouvia pela rádio, ou você ia para o cinema assistir depois de vários dias, quando chegava a fita do jogo para passar nos cinemas. Você imagina a loucura que era acompanhar. Ou então você acompanhava pelos jornais, né, que tinha correspondentes lá, os caras mandavam informação por telégrafo para suas sedes, aí no outro dia saiu o jornal. Mas é o primeiro momento, né, que o futebol vai se misturar muito com a política, com a imagem do Brasil, e a partir dos anos 50, que lá fora se começa a construção do Brasil como país de futebol. Isso vai ser reiterado no governo militar. Para quem não conhece, né, e para quem não viu a final da Copa do Mundo, foi na Suécia a Copa do Mundo, né? Isso daqui são imagens da época, né, da final da Copa do Mundo na Suécia. O Brasil chegou à final contra a Suécia, lá em Estocolmo, né? E foi uma goleada, 5-2, assim. Acho que pelo que eu me lembro, acho que é a final de Copa com a maior quantidade de gols, se bem que a diferença de gols de 3, o Brasil 98 levou 3-0 da França, né? Ah, não, tem 4-1 da Itália. O Brasil ganhou por 4-1, mas mesmo assim é menos gols do que essa daqui, em 70. Então é a Copa que Pelé, com 18 anos ainda, um menino, né? Ele se consagrou, né, como um grande jogador de futebol. A partir de então, a imagem dele, né? É a Copa também que o Garrincha também participa. O Garrincha, inclusive, fez um filho lá na Suécia. Ele tem um filho sueco, ele deixou lá de presente para a Suécia, um filho. E o Brasil encantou o mundo, né, com futebol. E essa imagem, né, de país de futebol foi sendo ao longo dos anos concretizada a partir disso. Então, essa é a taça Jules Rimet, que depois foi roubada no Brasil. Em 58, Pelé teve um papel importante no título. Em 62, o principal nome não foi o Pelé, porque estava machucado, ele não jogou a Copa inteira, foi o Garrincha. O Garrincha foi o grande nome do Brasil em 62. Então, em 58, o Brasil foi campeão mundial na Suécia, e em 62 foi bicampeão mundial no Chile, né? E a partir de então a gente tem todo um processo, né, de construção dessa imagem do Brasil enquanto país de futebol. Nesse momento também, nos anos 50 e 60, a gente tem um vídeo específico sobre a Bossa Nova e sobre o Cinema Novo lá no AVA, tá? Para quem assistiu, está presente e vai ser cobrado na atividade, porque vamos ter questões sobre Cinema Novo e Bossa Nova. Mas aqui só estou lembrando. Do ponto de vista cultural, a gente tem como grandes expoentes desse período do Brasil moderno, JK, a gente tem o cinema brasileiro com o Cinema Novo, né? Dentre vários cineastas, Glauber Rocha tem o principal filme dele, Deus Diabo na Terra do Sol, que é essa imagem aí do filme. Mas era um cinema de muito sucesso de crítica e pouco público, né? Mas marcou muito a produção cultural do Brasil naquele momento. E a Bossa Nova, que musicalmente, né, o Brasil começa também a aparecer lá fora, então não era só futebol, mas a música também colabora na construção dessa imagem do Brasil, misturando jazz e samba, que é exatamente a Bossa Nova, né? Então, a canção, para ter uma ideia, deixa eu mostrar aqui. Essa música, Vai, Vassourinha, foi o jingle, um dos principais jingles do candidato Jânio Quadros, né? Para quem tava no TikTok, no Kawaii, assistindo o vídeo para ganhar dinheiro, espera um pouquinho que já vai... Daqui a pouco vocês vão ter tempo de fazer isso, né? Relaxa. Cara, Léo, você segura a mensagem por um tempo, você reflete um pouco melhor. Vai que, né? Enfim. O governo JK, o café tá pronto já. O cuscuz não, o café tá.
o governo JK foi um governo que, apesar de ter conseguido um amplo desenvolvimento econômico, foi marcado pelo alto endividamento, né? E no final do governo dele, uma crise econômica já se desenhava no caminho, né? E existia a questão da corrupção. Todos os governos brasileiros são corruptos, do imperador até o governo atual. Só que tem momentos que essa corrupção ela fica mais evidente. Ou porque, de fato, ela é tão grande que não dá para esconder, ou porque ela é usada como um instrumento político, né? Porque muitas vezes o presidente em si não é culpado de corrupção, mas existe toda uma estrutura por trás dele que é corrupta. Só que quem paga o pato vai ser ele. Nesse contexto aqui, né, nesse momento dos anos 60, de crise econômica, endividamento e corrupção bem aberta, um cara, né, que tinha sido o político regional de São Paulo, que é exatamente essa figura aqui, Jânio Quadros, o símbolo da campanha dele é essa vassoura aí. Por isso que a música que é o seu principal jingle é Jânio Quadros, esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza do Brasil, moralizado. Floresta, meu irmão, vassoura conterrânea. Vamos descer com Jânio. Então, assim, o homem da vassoura, essa foi a música. O homem da vassoura vem aí, né? Varrer a corrupção, exatamente. Então, esse cara, o cara que usava a roupa toda torta, é extremamente moralista, com um discurso contra a corrupção, ele acaba sendo eleito presidente do Brasil, né? Então, a campanha dele foi populista. Esse aqui é o populista clássico, né? Contra a corrupção e com forte viés conservador. E aí, então, Jânio Quadros, né, ganhou em 60 com ampla maioria em cima do candidato, o General Lott, que era apoiado pelo grupo do JK, né, que, apesar dos problemas, ainda era muito popular, mas não foi tão popular o suficiente para eleger o candidato dele. Achou que ia terminar já, cara? Você tá traumatizado com o terminal, pelo amor de Deus. Calma, relaxa. Você inspira, conta até 3 e expira 3, e aí você vai ficar tranquilo. Vocês estão com problema com a atividade? Então, o símbolo da campanha era exatamente a vassoura para varrer a bandalheira, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Lembra o seguinte, todo jingle de campanha praticamente é música de carnaval, que é jingle, né? Aí você tem os jingles do Getúlio Vargas, que cria esse estilo, né, de propaganda. A partir dele, todos os caras vão fazer esse tipo de campanha. Inclusive fazer dancinha, né, do quero Lula, fora PT. Enfim, essas coisas aí que vocês devem ter visto na campanha de 18. Então, Jânio se assumia religioso, porque era católico, anticomunista, mas muito contraditório, porque ele vai dar uma condecoração para Che Guevara a favor da família e da propriedade, e dizia que ia moralizar o país inteiro, tá ok? Ele vai moralizar o Brasil. Era a ideia da campanha dele. Então, mas a sua ação no governo foi muito contraditória em muitos aspectos, né? O governo dele foi bastante curto, na verdade, durou meses. Mas nesse tempo que ele ficou no governo, essa foto dele é extremamente clássica. Ele estava numa cerimônia oficial e o fotógrafo estava tirando foto dele. Aí, do nada, ele se vira, ele acaba de ser fotografado nessa posição. E essa imagem é usada para exatamente mostrar essa figura folclórica e contraditória que ela era ele, na verdade, né? Com o paletó desalinhado, o cabelo na banha zezé, o óculos torto. Então, era uma figura, assim, no mínimo estranha. Então, a proibição do biquíni, lança perfume em Rinhas de Galo. O presidente da República do Brasil, ele se deu ao luxo de lançar leis proibindo, no momento que ele chegou ao poder, que fosse usado biquíni nas praias, num país com um litoral gigante e que o turismo já era uma ação importante da economia. Ele proibiu o lança-perfume, que era usado, né, o famoso uau, né, para quem não conhece. Para quem não conhece, de ser usado, inclusive continuou proibido, né? O lança-perfume é proibido, né?
Para quem não sabe, é um negócio que estava nos bares, colocava no lenço, né? E o povo cheirava, caía para trás. O loló dá aquele negócio de emergência na cabeça das pessoas. Eu nunca usei, mas eu já vi gente na minha frente usar e cair. Parece que tá na igreja, né? Você cai, parece que o demônio entrou em você, o povo cai na rua. Mas enfim. E as rinhas de galo, né? Ou seja, o presidente da República se preocupou com esses 3 elementos, assim, fundamentais da vida nacional. Ele quis impor aos servidores públicos o uso de um uniforme. Todo mundo tinha que vestir igual. Não colou também. Apesar de ser anticomunista, ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Che Guevara visitou o Brasil e ele condecorou o Che Guevara com essa ordem, que é uma das maiores, na verdade, a ordem mais importante do governo brasileiro, né? É bem contraditório, por sinal. E ele, na realidade, quase tudo que ele tinha prometido não conseguiu colocar em prática, né? Porque existia uma série de entraves para ele conseguir colocar em prática as ideias da campanha dele, que era basicamente uma agenda moralista, né? Ou seja, um país que estava se urbanizando, uma população jovem, e o cara queria impor uma espécie alguém já viu aqui Conto da Aia? Quase Gilead, né? Porque ele queria fazer um país extremamente religioso, carola, conservador. Não conseguiu colocar em prática isso. O Brasil tem carnaval, minha gente. Não tem como um país desse ser conservador. Só o carnaval já mostra que o país não tem nada de conservador. Pelo menos o nosso carnaval, né? Ele tinha 1 milhão de personalidades, na verdade. Mas esse cara é muito bizarro, porque ele depois, em 85, foi eleito prefeito de São Paulo. Sabe o que ele fez? Ele proibiu que as escolas de dança de São Paulo matriculassem pessoas abertamente homossexuais. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas ele, depois que saiu da presidência, né, se exilou, etc., mas volta para o Brasil nos anos 80, e na época São Paulo é uma cidade bem conservadora, de fato né? Mas ele se elegeu com a mesma agenda moralista, e foi pior porque ele terminou o mandato, e durante o mandato dele ele fez vários absurdos, assim, e um dos mais absurdos era exatamente esse. E isso numa cidade que nos anos 80 era conhecida pela morte de travestis e homossexuais em São Paulo, né? E na época o prefeito era exatamente ele. Então, na época que ele foi prefeito de São Paulo, aumentou muito a violência contra nordestinos, contra pessoas LGBT e tal. Para ter uma ideia, tem essa entrevista na época que ele era prefeito, né? E aí a repórter pergunta na rua para as pessoas: o que você acha dos gays serem mortos? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu para ser homem, mas tá virando. Aí não dá, não. E especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tem muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. As leis que ele criou em São Paulo nos anos 80 influenciaram muito esse discurso aí, inclusive. Então, assim, ele é caricato. Depois eu mando, quem quiser esse link, eu mando depois. Ele é muito caricato, mas se ele tivesse continuado na presidência do Brasil, na época, eu acho que ele teria feito algo parecido com o que ele fez em São Paulo, né? Você imagina, o prefeito da cidade vai se importar em proibir gays de serem matriculados em escolas de dança. Muito louco isso, né? Vamos lá. Então, aqui ele acaba renunciando ao governo, né? No 8º mês de mandato dele, e escreve uma carta muito da louca, explicando: fui vencido pela reação e assim deixo o governo, nesses 7 meses, cumprir meu dever. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. No caso, falando aqui que ele era um agente do exterior, né? O agradecimento de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nessa oportunidade. A outra aqui. Na realidade, alguns historiadores leem o seguinte, que essa renúncia dele, na verdade, ele tinha intenção de renunciar e que o povo reconduzisse ele ao poder. Ou seja, ele achava que era popular o suficiente de voltar ao poder com um golpe de Estado e o povo conduzindo ele como líder máximo, que aí ele poderia colocar em prática toda
a ideia maluca da cabeça dele, né? Da fonte das vozes da cabeça dele em prática. Só que, então, Sofia, ele tinha uma parte do Congresso, né? Porque ele foi eleito por um partido, pela UDN, né? Que é a União Democrática Nacional, que era o partido um dos mais importantes do Congresso. Então, ele tinha um Congresso com ele. Só que mesmo o Congresso, com a loucura dele, com as contradições, pouco a pouco, nesses meses aqui, começou a se afastar dele. Então, ele via nos bastidores do poder limites à aplicação das ideias dele. E ele acaba renunciando, só que deu errado. Se ele tinha intenção de voltar ao poder pelo braço do povo, o povo deu uma banana para ele, porque o cara ele não resolveu nada dos problemas do país e, basicamente, ao invés de se preocupar com a economia, foi se preocupar com a vida das pessoas. Coisa pior depois ele fez em São Paulo, né? Então você imagina um louco desse na presidência. Terrível. Quer dizer, imagine não, veja na verdade. Então a gente tem um grande problema posto, e o problema é exatamente esse daqui. Esse daqui é o João Goulart. No Brasil, até os anos 60, você não votava numa chapa única, ou seja, assim, hoje você vota em presidente e vice-presidente junto, né? Então, quem votou no Bolsonaro elegeu como vice-presidente o Mourão. Quem votou no Haddad tinha como vice-presidente a Manuela. Então, eram eleitos na mesma chapa. Nessa época do Brasil, era muito doido. Por quê? Você votava no presidente e podia votar no vice da outra chapa. E o que aconteceu na eleição de 60? O primeiro lugar, como vice, como presidente, foi o João Goulart, desculpa, o Jânio Quadros, e o vice eleito foi o vice da chapa que perdeu, que foi o João Goulart. Para ver como o Brasil é doido. Então, o vice-presidente e o presidente, eles não eram do mesmo campo político, pelo contrário, eles eram inimigos. E quando o doido renuncia, o João Goulart está em viagem na China. Dizem que ele estava até no dia que ele soube que ia ser presidente, ele estava no quarto de um hotel de Pequim com uma prostituta. Aí o assessor bate na porta dele e fala: boa noite, o senhor é presidente da República do Brasil agora. E ele se veste rapidamente e desce para uma reunião. Então, ele nem imaginava que isso ia acontecer, porque ele achava que ia terminar o mandato de vice e ele iria se candidatar nas eleições de 65 para suceder o presidente que estava no comando da época. Então, quando o Jânio Quadros ele renuncia, tem um problema, porque o exército não gostava do Goulart, os empresários não gostavam do Goulart, e a imprensa não gostava dele, porque o Goulart, mais do que o JK, era muito mais getulista do que JK, porque ele diretamente foi ministro do governo do Getúlio Vargas, era ligado com movimentos de esquerda, apesar de não ser explicitamente de esquerda, e era o grande problema. Então, o Goulart, né, o João Goulart, ele era vice-presidente eleito em 60, parte das elites não queria aceitar sua posse, e ele era ligado à esquerda e herdeiro direto do Vargas. Tanto é que ele também é gaúcho, né? Ele é ligado à tradição de políticos, né, do Vargas. Então, tanto é que para ele poder chegar ao poder, houve uma campanha para conter o golpismo. Essa campanha foi comandada por outro gaúcho, que é o Leonel Brizola, que é esse cara que está aí, a chamada Campanha da Legalidade, que conseguiu angariar um apoio de uma parte do Exército, movimentos sociais, para poder garantir a posse dele, e é costurado todo um acordo nos bastidores para que ele ele chegasse ao poder, mas houvesse uma mudança no sistema político, né? Então, em 62 o Brasil passou, em 61 o Brasil passou a ser um país parlamentarista, para diminuir o poder do presidente, né? Então, a campanha da legalidade ela foi construída porque os opositores não faltou um N ali, tá? O professor é analfabeto. Opositores não queriam a posse de Goulart, os legalistas defendiam a aplicação da Constituição e a posse dele. O seu aliado Brizola, né, o governador do Rio Grande do Sul, organizou a ampla campanha nacional para garantir a vitória e a posse, e os golpistas insistiam, mas aceitaram a saída quando o acordo falou: ele vai tomar posse, mas a gente aceita dividir o poder com o parlamentarismo. E o Brasil passou a ter também um primeiro-ministro. Só que o negócio está tão errado que houve um plebiscito convocado pelo João Goulart para que o Brasil escolhesse se queria continuar parlamentarista ou queria continuar presidencialista. Como ele era muito popular, ganhou o presidencialismo e depois de 1 ano e meio de parlamentarismo,
o Brasil voltou a ser uma república presidencialista, e aí que começa a crise em 63, que depois vai derrubar ele do poder. Então, o governo João Goulart vai ser um governo todo vivenciado em cima de crises. É um momento que começa as forças antidemocráticas ganham mais força, né? Elas tinham sido contidas ao longo dos últimos 20 anos, mas a partir do governo Goulart não teve como contê-las, né? O exército, grande parte do exército, da imprensa e do empresariado, com o apoio dos Estados Unidos, começa a minar a imagem de João Goulart, e o Brasil começa a caminhar para um processo complicado. Então, o Goulart toma posse em 7 de setembro de 61, reorganiza seus apoiadores em janeiro de 63, um plebiscito escolhe o presidencialismo no lugar do parlamentarismo vigente, né? Ele consegue, pelo menos inicialmente, se fortalecer, mas não foi o suficiente. No mesmo ano, estabeleceu o monopólio do petróleo. Veja que o petróleo está de novo aqui presente, né? Que era uma coisa cobiçada pelas empresas de fora, e tinha outros planos, como reforma agrária, e uma série de mudanças no campo da educação, da saúde, né? Faltou complementar aqui. E a relação com as Forças Armadas e com o empresariado, mês a mês, vai se deteriorar. Então, de 63 em diante, o negócio foi só água abaixo, né? Então, ele vai tentar uma forma de tentar dar... Ele tenta dar uma espécie de reviravolta no ambiente político, porque ele vai tentar fortalecer a imagem dele perante o povo com esse comício da Central do Brasil, né? Que é um comício colocado, né, um pouco antes do golpe de Estado de 64, e que vai ter uma resposta muito grande, né, da direita. Eu vou colocar aqui um vídeo da Universidade Virtual de São Paulo, 5 minutos, sobre esse contexto aqui do 64. João Goulart discursou em um palanque montado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em frente ao Ministério da Guerra. Era sexta-feira. O comício das reformas, como ficou conhecido, reuniu mais de 150 mil pessoas. José Leles, do Sindicato dos Metalúrgicos, abriu o grande comício e foi aplaudido pelos trabalhadores. Mas o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, cunhado do presidente, ex-governador do Rio Grande do Sul, fez o discurso mais inflamado. Ele criticou as direitas e provocou diretamente o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O deputado também atacou o Congresso Nacional, que insistia em não aceitar as reformas de base. O povo olha para um dos poderes da República, que é o Congresso Nacional, e ele diz não, porque é um poder controlado por uma maioria de latifundiários, reacionários, privilegiados e de ibadianos. É um Congresso que não dará nada a mais ao povo brasileiro. Só um parênteses, ibadiano era um instituto chamado IBAD, que era um instituto que era muito ligado aos Estados Unidos, né? Ou seja, eram empresários e intelectuais que produziam um discurso a favor dos Estados Unidos. Ele está falando em relação a esses caras do IBAD. Ela terminou seu discurso de maneira contundente. Não aceitaremos qualquer golpe, venha ele de onde vier. O nosso caminho é pacífico, mas saberemos responder à violência com a violência. O nosso presidente que se decida a caminhar conosco e terá o povo ao seu lado. Quem tem o povo ao seu lado, nada tem a temer. O presidente João Goulart subiu no palanque às 8:45 da noite e falou por 1 hora e 5 minutos. Defendeu as reformas de base e pediu uma conciliação nacional, dizendo que confiava na sensibilidade política e social dos parlamentares para mudar a Constituição. O governo é também o povo e que também são o povo terceiro. Reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral lenta, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
13 oradores defenderam as reformas, entre eles o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Darcy Ribeiro, e o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra. Seria um dia decisivo para o futuro dos trabalhadores do campo. João Goulart assinou o decreto da Superintendência de Política Agrária, a SUPRA. Deveriam ser desapropriadas as terras em torno de rodovias e ferrovias, açudes públicos federais, bem como terras beneficiadas por obras de saneamento da União. Era só o primeiro passo para a consolidação da reforma agrária. Trabalhadores do campo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte a forma insistida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para eles trabalhar, um pedaço de terra para eles cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o dono da terra que ele aluga, para o dono da terra que ele emprega sua produção. Goulart anunciou também que as refinarias de petróleo particulares seriam encampadas pelo governo. O Comício Nacional do Brasil significou, que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Com as esquerdas lideradas por Leonel Brizola, com o Partido Comunista com Luiz Carlos Prestes, com o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e o grupo político do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. No dia seguinte ao discurso, Jango assinou um decreto que tabelou o valor dos aluguéis e permitia a desapropriação de imóveis desocupados para uso social. 48 horas depois do comício, o presidente pediu apoio para suas reformas de base na mensagem que enviou ao Congresso no início do ano legislativo. Então, o comício de 13 de março é a senha para a direita partir para o golpe. Ali a conspiração ela aumenta, de tal maneira que o governo já não consegue mais controlar nem a radicalização das direitas, nem a radicalização das esquerdas. Então, esse quadro, a partir do comício da Central do Brasil, que é exatamente esse colocado aqui na imagem, que vocês viram nesse vídeo curto da Univesp, é um comício que é tido como ponto de virada. O Brasil estava em crise, mas o golpe ainda ele não era uma realidade muito palpável. A partir desse comício, quando ele radicaliza o discurso, se aproxima das esquerdas e se torna mais nacionalista e mais ligado às bases populares, propondo reforma agrária, mudanças nos salários e amplas mudanças constitucionais, é que há um rompimento definitivo e se caminha diretamente para um golpe de Estado. Então, na proposta do comício, nacionalizar a refinaria, reforma agrária, que o Brasil sempre foi latifundiário, não existe, até hoje o Brasil é um país com grande concentração de terras, o 13º salário, que não existia, passou a existir a partir daqui, continuou, é uma criação do João Goulart, o 13º, e uma reforma educacional para ampliar o acesso à educação básica, à educação superior. Então, eram medidas que ele queria implantar no seu governo. A resposta, como o Jorge Ferreira lembrou, foi bastante agressiva. A gente tem uma resposta em São Paulo, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, A gente tem aí cartazes dessa marcha, que aconteceu, que é a marcha da direita, basicamente. A oposição responde com uma marcha, que majoritariamente classe média, em São Paulo, basicamente, contra as reformas, com perfil conservador e apoiada pelos jornais. Todos os jornais da época, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Última Hora, todos os jornais das grandes capitais convocaram as pessoas para ir para a rua contra o governo de João Goulart. E então se desenhou aí a construção de um apoio popular que foi colocado em prática a partir do dia 31 de março, 1º de abril, com um golpe de Estado dado pelo Exército em Brasília, que vai pôr fim a esse período dito democrático e vai instalar no governo a ditadura. Sofia. Professor, eu sei que é meio vergonhoso até perguntar, mas o que seria a reforma agrária? A reforma agrária é um conceito para explicar, para haver uma ação por parte do governo, principalmente, que é o dono das terras, de modo geral, de divisão mais igualitária de terras. Ou seja, o Brasil é um país que tem grandes fazendas na mão de poucas pessoas. E essas grandes fazendas são geralmente ou terras invadidas, vazias, griladas,
ou terras que produzem monocultura ou gado. Então, o que faz a economia de um país girar não é somente esses latifúndios, né? São os chamados minifúndios, são sítios, são as fazendas pequenas que produzem alimento para o teu dia a dia. A tua comida, que tu compra na feira, por exemplo, não vem das fazendas grandes, vem dos pequenos produtores. Ou seja, é o pequeno produtor que deveria ser valorizado. Então, a reforma agrária é possibilitar com que no campo, né, na zona rural, haja uma divisão mais igualitária de terras para que exatamente haja, consequentemente, uma produção econômica mais diversificada e até mais barata, inclusive. Então, Rondônia, por exemplo, hoje, você tem visto esses conflitos aqui em Rondônia? De questão de invasão de terra, de fazenda, você tem visto? Algumas. E, professor, tipo assim, quando eu tô viajando, né, para Porto Velho, eu vejo muitas pichações dizendo morte ao latifúndio. Tem até uma sigla que eu esqueci, alguma coisa de camponeses. LCP. É isso daí. Isso tem a ver, né, com esse assunto. Tem a ver. Rondônia hoje é um dos estados brasileiros onde a disputa por terras é muito forte. É um estado que é muito ligado ao agronegócio e ao latifúndio, ao grande latifúndio, de fazendas de gado, de corte, de fazendas de produção de soja e outros produtos latifúndio. Então, você tem nessa estrada aqui de Guajará até Nova Mamoré a construção de silos, né, para produção de soja. Na estrada de Porto Velho a mesma coisa, tem fazendas de gado. Então, essas fazendas geralmente são invadidas, a maior parte delas, até sem titulação, e são grandes latifúndios, né? Ou seja, por que é morte ao latifúndio? Essas terras, elas poderiam ser muito mais lucrativas se elas fossem divididas entre famílias, especialmente as terras que estão improdutivas, para a produção de hortaliças, de arroz, feijão, de produtos de consumo do dia a dia. Porque tu come soja todos os dias? Eu acho que não, né? Tu come sorgo todos os dias? Tu come cana-de-açúcar? Enfim, que são os grandes produtos do latifúndio. Então, o Brasil, historicamente... Pode falar. Interromper. Mas isso não seria algo bom? Porque, tipo, seria uma divisão igualitária das terras, pelo que eu entendi. Sim, a reforma agrária, em tese, na ideia dela, é uma coisa boa. Ela é facilitar. Ela não é contra a existência de grandes latifúndios. O que ela é contra a existência, por exemplo, no estado do Pará tem uma fazenda, ou tinha pelo menos, que ela era o equivalente a praticamente o tamanho da cidade de São Paulo. É uma área de fazenda que não produzia nada e que pertencia a um cara que é o maior grileiro do mundo. O que é grileiro? Tem uma terra do governo federal, o cara invade a terra e toma como se fosse dele. Nesse caso aqui de Rondônia, dessas disputas aqui, até o entroncamento, aqui é tudo grilagem de terra. A maior parte das terras é invasão. Os caras invadem, criam fazenda, e aí esses movimentos camponeses, eles reivindicam que o governo tome essas terras de volta, que é a terra do governo, e distribua para quem de fato quer produzir. Então, assim, é uma disputa histórica. O nosso Congresso hoje tem a chamada bancada BBB, né? Bala, Bíblia, e agora esqueci qual é o outro B, que é a bancada da bala, que é ligada ao agronegócio, que são os fazendeiros. Então, os caras só estão basicamente ali para favorecer a si. Se você fala em reforma agrária no Congresso Nacional hoje, você leva um tiro na cara, porque os caras não querem saber de dividir, não querem saber de desocupar terras que eles invadiram. Então, é uma coisa antiga do Brasil. O plano do Jango, ou João Goulart, era interessante, mas ainda assim não era um plano que conseguia resolver o problema. E até hoje a gente tem no Brasil essa questão. Quanto mais o agronegócio cresce, mais o latifúndio cresce, mais a Amazônia perde espaço e mais o Brasil perde em produção da agricultura familiar. O que é muito ruim, inclusive, para o preço do que a gente paga no supermercado. Alguém tem alguma dúvida? Então, Sofia, o povo... você perguntou, o povo apoiava o Jango, né, uma parte muito grande da população. Só que o poder econômico, político, a influência dos Estados Unidos foi maior. E aí ele foi derrubado do poder e no lugar dele foi colocado um governo autoritário e militar, que foi a ditadura a partir de 64, que a gente vai falar isso na próxima aula. Então, existia um apoio, especialmente nos estados do Nordeste, em algumas regiões do Sudeste, porque essa região aqui quase não tinha ninguém morando, né? O Norte era uma região desocupada, assim como a parte Centro-Oeste. Então, a concentração de população era Sul, Sudeste e Nordeste. Então, ele tinha muito apoio em muitos estados, Rio Grande do Sul, Nordeste, uma parte de Minas, Rio,
mas São Paulo, que era o principal estado, ele não tinha apoio quase nenhum. E aí ele perde por conta disso. Exatamente, quem se revoltou nesse momento aí foi a elite, que não aceitava as mudanças que ele queria fazer. Os mais ricos, no caso, né? A grande imprensa, os fazendeiros, os donos de jornal, as pessoas ligadas aos Estados Unidos, né? Que apoiavam a agenda dos Estados Unidos no Brasil, porque para eles o João Goulart era comunista, basicamente isso. Mesmo ele não sendo comunista, né? Porque ele estava próximo das esquerdas, porque ele queria governar. Mas ele não era comunista, pelo contrário, na verdade. Pessoal, dúvidas, perguntas, observações? Mais alguém? Não, não, não. Quando vocês... eu pergunto, né, e... Eu escuto isso aqui, basicamente, quando vocês estão falando. Deixa eu só mostrar aqui o áudio. Ah, não, não vai aparecer. Ah, que pena, não vai aparecer. Achei. Eu escuto isso quando eu pergunto e vocês não têm dúvidas. É basicamente isso. Então, vamos lá, orientações. Então, não temos... Temos alguma dúvida até aqui? Eu acho que não. Então, veja, próxima semana a gente continua de onde paramos. Aqui está a senha para a próxima aula. Exatamente o golpe de Estado, né? A gente vai trabalhar com a ditadura militar a partir da próxima aula. Então, como é que vamos trabalhar nesse sentido? Lá no AVA, eu vou colocar o material, uma parte pela manhã, eu vou colocar alguns vídeos de suporte, vou colocar um texto do livro didático, inclusive. Eu quero que vocês de manhã leiam e assistam esse material de suporte, que é curto. À tarde, a gente vai discutir a ditadura militar brasileira, né, ao longo dos seus mais de 20 anos. Então, vai ser uma aula com a mesma duração dessa daqui, de modo geral. Mas eu quero que vocês... lembrando que a partir da próxima aula, né, a presença ela vai contar para a pontuação. Então, eu queria que vocês participassem, eu vou lembrar os coleguinhas, lembrando o seguinte, os vídeos que eu mostrei aqui, ou vocês vão encontrar no próprio vídeo da aula inteira, mas eu vou colocar todos lá divididos, né, separados dos que eu mostrei aqui, né, as músicas, os discursos, esses foram 3 que eu mostrei, e a cena também do Getúlio Vargas e esse último da Univesp, tá? Então, vão estar lá para que vocês possam acessar. Uma outra questão, esse conteúdo de hoje vai ser unido com o da semana que vem e com o da terceira aula na primeira atividade, que vai valer 50 pontos, que vai ser feita daqui a 2 semanas. Então, recomendo que quem não viu todo o material, a aula sobre Cinema Novo, que está lá no AVA, e o documentário sobre Bossa Nova, que está lá no AVA, devem ser vistos porque vão ser cobrados na atividade, ok? Junto dessa aula aqui de hoje. Então, não deixem de ver os materiais de suporte, porque eles vão ser cobrados sim. Beleza? Antes de terminar, eu vou passar aqui essa linha. Por favor, escreva. Veja só. O povo da manhã, só da manhã, calma, vai colocar o primeiro e último nome agora, tá? Por favor. Matutinho, a partir daqui. Sol da manhã, viu?
Todos já colocaram? Todo mundo. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, só o povo da tarde. É Israel. Coloca o nome agora, por favor. Engraçado, tem menos gente da tarde, é uma impressão minha. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Acabou. Acabou. É tão legal falar dessas vinhetas, né? Vou começar a usar mais elas. Eu tenho um aplicativo de vinhetas, é bem legal, inclusive, vou começar a usar ele mais. Imagina, você tá dando aula, você consegue sincronizar, enfim. Todo mundo já colocou os seus nomezinhos na chamada aí, por exemplo? Sim. Olá, eu gosto de dinheiro. Isso é legal. Então, é isso. Eu vou parar de gravar aqui. Então, como parar de gravar, não tem como colocar mais, né? Nesse caso. Interromper a gravação.